alegria. Piadas de bolso, humor que contagia. Rindo com você, da noite até o dia. Só dá risada, só dá risada. Um vampiro se preparava para dar o bote num cara debruçado numa lata de lixo quando ele percebe que se tratava de um amigo seu, também vampiro. O amigo assustado diz: "Eita, o que é isso? Quer me atacar?" "Desculpe, meu amigo. Eu tô roxo de fome e nem tinha reparado que era você." "Pois é, a coisa tá feia. Mas me fala o que você está fazendo aí debruçado nessa lata de lixo." "Olha, amigo, a coisa tá tão feia, mas tão feia, que eu tô aqui procurando para ver se acho um absorvente usado para fazer um chazinho." Dois amigos conversam no boteco. "Você sabe como se faz sexo a cowboy?" "Não, como é que é?" "Bom, eu coloco a minha mulher de 4, dou uma fungada no cangote dela e falo bem baixinho no ouvido dela. Esse seu perfume é igual ao da minha secretária." "Eita, mas e daí?" "Bom, daí eu me seguro firme para tentar ficar 10 segundos em cima dela." Um coelhinho, todo branquinho e bonitinho, estava na floresta cagando, quando chega um urso enorme e fala: "Seu coelhinho, você está cagando aí e seu pelo vai ficar todo sujo. Você não se importa com isso?" "Não, seu urso, eu não me importo." Então o urso dá uma cagada, pega o coelhinho e limpa a bunda com ele. Dois cachorros Dobermans estavam na sala de espera do veterinário quando um pergunta para o outro: "Você está doente?" "Não. Estou aqui porque eu engravidei todas as cadelas da minha rua. E agora meu dono me trouxe aqui para me castrar." "Nossa, que horror. E você? Por que está aqui?" "Bom, eu estava passando perto da máquina de lavar roupas e a minha dona estava tirando as roupas molhadas da máquina. E daí? Eu não aguentei a tentação e pulei nas costas dela. Então você está aqui para ser castrado também?" "Não, minha dona me trouxe aqui para cortar as unhas." Um vendedor chegou na cidadezinha do interior e perguntou para o dono do boteco onde tinha mulheres para ele se divertir. O dono do boteco então diz: "Olha, senhor, aqui na cidade não tem esse negócio de garota de programa, mas temos um cara que de vez em quando quebra o galho pra gente." "Tudo bem, eu topo, mas fica só entre nós 3, tá?" "Entre nós 3 não. Tem que ficar entre nós 7. "Entre nós 7? Por que 7? "Porque precisa mais 4 para segurar o cara." A professora chegou na sala de aulas e perguntou para a turma: "Classe, qual a coisa mais pesada do mundo?" O Zezinho responde: "É um navio." Mariazinha responde: "É um trem?" E Joãozinho responde: "Sem dúvidas é o Bilau do meu pai." A professora pergunta: "Como assim, Joãozinho?" Joãozinho então fala: "É que toda noite minha mãe resmunga. Nem Cristo levanta essa coisa." A diretora entra na sala de aula junto da professora nova da turma e já vai avisando: "Esta aqui é a professora nova de vocês. Muito respeito com ela, entenderam? O nome dela é Dona Vagilna. Guardaram bem o nome?" A turma então responde: "Sim, senhora." "Você aí no fundo que está soltando aviãozinho pela classe." Era o Joãozinho. "Eu?" pergunta o garoto. "É, você mesmo. Me diga qual o nome da nova professora." Joãozinho se esforça para lembrar, mas não fala nada. "Cuidado com o que você vai falar. Tem a letra L no meio, tá?" "Já sei. É Dona Bucleta." Um larápio estava no centro da cidade com um jumento gritando o seguinte: "Eu pago $5.000 para quem fizer este jumento rir." Muitas pessoas paravam e tentavam, mas não conseguiam. Até que apareceu um sujeito baixinho, meio magro e com cara de bobo. Ele chegou perto do larápio e disse:
Se você me emprestar este jumento para eu ir até na esquina com ele, eu prometo que ele voltará rindo mais que saco de risada. O larápio não fez objeção nenhuma e ainda riu do baixinho. O baixinho então pegou o jumento e foi até a esquina. Quando ele voltou, o animal estava rindo tanto que não parava nem em pé. O larápio não acreditava no que estava vendo, mas sem rodeios pagou o baixinho. Algumas semanas depois, estava outra vez o larápio no mesmo lugar gritando: "Eu pago $10.000 para quem fizer este jumento chorar." O jumento desde aquele dia ainda estava rindo. Então surge novamente o baixinho e faz a mesma proposta para o larápio. "Se o senhor me emprestar este jumento para eu ir até a esquina com ele, eu prometo que ele voltará chorando mais que bebê recém-nascido." O larápio disse a ele que dessa vez ele não ia conseguir e que, se conseguisse, pagaria o dobro, ou seja, $20.000. O baixinho então pegou o jumento e foi até a esquina. Quando ele voltou, o animal estava chorando de dar dó. O larápio ficou de boca aberta com o acontecido, pegou no braço do baixinho e disse: "Eu vou te pagar, mas você vai ter que me dizer como é que fez ele rir na primeira vez e agora o fez chorar." O baixinho respondeu: "Foi fácil. Na primeira vez que eu levei ele na esquina, eu disse a ele que eu tinha um bilau maior que o dele, e ele começou a rir. E na segunda vez? Bom, na segunda vez eu fui lá e mostrei o bilau para ele." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Mamãe, posso brincar com o vovô? Fica quieto, moleque, e brinca com os seus brinquedos. Mas mamãe, eu quero brincar com o vovô. Já te disse pra ficar quieto e brincar com os seus brinquedos. Poxa, mamãe, deixa eu brincar com o vovô. Tá bom, filhinho. Pode ir brincar com o vovô. Mas depois arruma os ossos, tá? No jantar, o filhinho diz: "Mamãe, eu não gosto da vovó." Fica quieto, menino, e come. Mas eu não gosto da vovó. Cala esta boca e come. Eu não gosto da vovó e pronto, tá? Tá bom, tá bom. Come só as batatas, então. Um marido chega em casa e encontra a sua mulher na cama com outro sujeito e diz: "Mas o que é que vocês estão fazendo?" A mulher vira-se para o sujeito e diz: "Viu só? Eu não te falei que ele era burro." Num determinado país, regido pelo regime socialista, havia um grande incentivo à natalidade. O país precisava de mão de obra, então foi criada uma lei que obrigava os casais a terem um determinado número de filhos homens. O casal tinha até 5 anos depois de casados para ter um filho homem, e caso em 5 anos de casamento sem terem pelo menos um filho homem, o governo mandaria um agente até a casa deles. Num belo dia, aconteceu o seguinte diálogo entre um marido e sua mulher. Querida, hoje completamos o nosso 5º aniversário de casamento e infelizmente não tivemos um filho homem. Será que o governo vai enviar o tal agente, querido? Eu não sei, querida. E se ele vier, o que eu faço? Bem, querida, eu não posso fazer nada. E eu? Menos ainda. Bom, eu vou sair, pois já estou atrasado para o trabalho. Logo após a saída do marido, batem à porta. A mulher abre a porta e dá de cara com um homem à sua frente. Era um fotógrafo que se enganou de endereço. Ele diz: Bom dia, eu sou... Já sei. Seu marido está em casa? Não, ele já foi trabalhar. Presumo que ele esteja sabendo da minha vinda aqui. Sim, ele está sabendo. E também concorda. Ótimo! Então, vamos começar. Mas já? Assim tão rápido? É que eu preciso ser breve, pois ainda tenho 5 casais para visitar. Puxa. E o senhor aguenta? Sim, eu aguento. Eu gosto muito do meu trabalho. Ele me dá muito prazer, sabe? Então, como vamos fazer?
Minha sugestão é uma no quarto, duas no tapete da sala, duas no sofá, uma no corredor, duas na cozinha e a última no banheiro. Nossa, mas não é muito? Minha senhora, nem o melhor da nossa profissão consegue na primeira tentativa. O senhor já visitou alguma casa neste bairro? Não, mas tenho comigo algumas amostras dos meus últimos trabalhos. O fotógrafo então mostra as fotos de crianças e diz: Veja, não são lindas? Nossa, como são bonitos esses bebês. Foi o senhor mesmo quem fez? Foi sim. Veja esse aqui. Foi na porta de um supermercado. Nossa, mas não lhe parece um tanto público? Sim, mas a mãe era artista de cinema e queria publicidade. Eu não teria coragem de fazer isso. Este aqui, ó, foi em cima de um ônibus. Que horror, meu senhor. E olha, foi o serviço mais difícil que eu já fiz. Eu imagino. Olha este aqui. Foi feito num parque de diversões em pleno inverno. Credo, como o senhor conseguiu? Realmente não foi fácil. Como se não bastasse, nevava muito e tinha uma multidão em cima da gente. Ainda bem que eu sou discreta. E não quero que ninguém nos veja. Ótimo, eu também prefiro assim. Agora, se a senhora me der licença, eu vou armar o tripé. Tripé? Mas pra quê? Bem, é necessário. O meu aparelho, além de pesado, depois de pronto para funcionar, tem 1 metro de comprimento. A mulher desmaiou.